Boa noite para todos vocês que me seguem aqui no Instagram. Eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia e sempre faço algumas lives, algumas vezes entrevistando pessoas, outras vezes compartilhando a minha experiência. Deixa eu trocar de óculos, porque depois dos 47 isso é comum. Um para longe e um para perto. Enfim, e ao longo desse tempo, eu tenho aprendido muito com as lives que eu faço, porque o exercício da escuta, eu inclusive sou psicanalista, traz um aprendizado pra gente que é muito significativo ao longo da vida, né? Aprender com aquilo que o outro sabe, que a gente nunca sabe. E pensando nisso, agora com esse friozinho aqui de São Paulo, não sei de que lugar você é, talvez esteja quente aí, se você for de algum estado do norte ou do nordeste, mas aqui em São Paulo tá friozinho. Eu também sou professor de literatura e ontem eu participei de uma live, assim de última hora, por volta da meia-noite, com 3 pessoas que eu adorei conhecer, porque o assunto era amor e relacionamento, né? E mais uma vez um aprendizado gostoso por meio desse sistema que permite aproximar pessoas que nem se conhecem, na verdade, mas que podem aproximar ideias e bater esse papo gostoso. Como professor de literatura, e o tema da live de ontem com essas 3 pessoas era relacionamento e amor, eu tenho um livro aqui, chamado Vermelho Amargo, e eu queria muito compartilhar com vocês fragmento, e depois se alguém quiser participar, pede. E vai ser muito gostoso a gente dialogar sobre a questão trazida aqui por esse livro, né, do Bartolomeu Campos de Queiroz, Vermelho Amargo, que é algo que me chamou muita atenção porque fala do amor. Deixa eu trocar o óculos de novo aqui, colocar o de perto. E algo de forma muito profunda eu sinto. Eu desconhecia o amor, mesmo fantasiando em me sentir amado. Profundo isso. Repetia o verbo amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Não matar, não pecar contra a castidade. Honrar o pai e mãe. Por frequentar a catequese nas tardes ociosas dos sábados. Decorar os 10 mandamentos encurtava o caminho para o céu. Tantos me repetiam. E contrito, mãos amarradas sobre o peito, eu duvidava da fé, mas insistia em crer em Deus Pai. Atravessar do infinito ao infinito e alcançar o pleno azul, sob a bicicleta do padre, negociada em pecado e segredo, tornava o céu mais viável. Na verdade, o que me chama a atenção é quando ele fala: eu desconhecia o amor, mesmo fantasiando em me sentir amado. E ele traz aí uma questão literária, né, ensinada pela catequese, mas que fundamenta a nossa relação, muitas vezes, com o amor propriamente dito, mas esse amor que de fato é fantasiado, esse amor que é imaginado e muitas vezes desejado de forma inexistente, né? O amor, ele não é feito só de coisas belas, boas. O amor, ele compreende os atritos, as desigualdades. Ainda pensando teologicamente, quando a gente reflete sobre o que, por exemplo, a religião denominada cristã, seja ela católica ou evangélica, sobre o que é a representação do amor de Cristo para com as pessoas. É exatamente aquele amor que acolhe a todo momento, sem distinção. Aquilo que distingue, aquilo que afasta, aquilo que prejudica, aquilo que
magoa. Aliás, é algo que eu gostaria de chamar a atenção. A verdade que ofende não é sinceridade. Não é? A verdade que ofende é grosseria. Existem muitas formas de você trazer o seu olhar, o seu ponto de vista para um amigo, para uma amiga, com essa dose, não é, de gentileza. Dizer ao outro como você pensa, determinada questão, determinado fato, determinada ocorrência da vida, sem precisar ofender. Então, a verdade que ofende não é sinceridade, é grosseria. E se tratando dessa questão do amor, é preciso a gente desconstruir que o amor sempre é aquilo que é belo. Isso não é verdade. O amor, na verdade, ele tem a sua dimensão no belo justamente por ser imperfeito. E é muito interessante, né, quando o autor Bartolomeu, em um outro fragmento desse livro, Vermelho Amargo, ele diz o seguinte: sem o colo da mãe, eu me fartava em falta de amor. O medo de permanecer desamado fazia de mim o mais inquieto dos enredos. Para abrandar minha impaciência, sujeitava-me aos caprichos de muitos. Exercia a arte de me supor capaz de adivinhar os desejos de todos que me cercavam. Engolia o tomate, imaginando ser ambrosia, ou claras em neve, batidas com açúcar e nadando no mar de leite. É muito interessante quando ele traz essa metáfora, né? Que ele fala sobre o colo da mãe, sobre se fartar em falta de amor por não ter esse colo. Mas também do poder dele de imaginar coisas para saciar o seu desejo. É muito mais profundo isso, porque eu queria muito pensar o quanto o simbólico nos alimenta. Né? Então nem sempre aquilo que nos mantém é concreto, é real. Quando eu imagino, quando eu crio um rito, quando eu participo de um ritual, quando essa dimensão simbólica ela me atinge, isso tem para mim poder de real. Isso também me sustenta, isso também me alimenta, isso também me mantém. Então essa passagem do livro Vermelho Amargo é bastante interessante quando ele fala que ele exercia a arte de me supor capaz de adivinhar os desejos de todos que me cercavam. E aí ele fala: engolia o tomate, olha, um tomate, que tem uma textura própria, não é? Que tem um sabor próprio, imaginando ser ambrosia ou claras em neve, batidas com açúcar e nadando no mar de leite, como praticava minha mãe. Então é bastante interessante pensar como ele cria, né, esse plano simbólico, e a partir desse plano simbólico ele alimenta a imaginação a ponto de sentir como. E logo em seguida ele traz aquele trecho do amor, que ele busca meios de compreender o amor, inclusive se sentir amado sem ser amado. Então olha o simbólico do amor sendo criado por ele, para ele inclusive compreender um sentimento que até então ele não vivia. Mas ele criava modos de se sentir amado não sendo amado. Parece confuso isso, mas é muito interessante, né? Quantas vezes nós, seres humanos, homens e mulheres, ou aqueles que não sentem mais a necessidade de se autodeclarar por meio de um gênero, né? Os não binários, é bastante interessante, né? Quantas vezes nós criamos meios de nos garantir amados, ou então de nos sentirmos amados com as próprias fantasias que nós criamos, com esse plano simbólico que a gente imagina e traz para o nosso cotidiano para acreditar que o amor é isso. Não sei se tem alguém querendo participar, tem muitas pessoas acenando, agradeço aí a participação. Se tiver alguém querendo comentar sobre o amor, plano simbólico, sobre essas questões, vai ser bem legal bater um papo com vocês, pode ser mais de uma pessoa. Então aí é só você acenar que a gente abre para essa questão sobre o que é
o amor, partindo desse fragmento de leitura aqui, né? Mas o que é o amor para você? Você já se sentiu amado, amada? Você acredita no amor? Né? O que você já criou para acreditar no amor? Muitas vezes aquilo que a gente acredita como amor, né, presente na relação, seja qualquer outro sentimento. Mas existe essa necessidade de ter a segurança dessa palavra sempre, né, posta em prática. Eu trabalhei muitos anos no curso de pedagogia e eu lecionava algumas disciplinas e era muito interessante quando eu trazia a questão do amor sobre a profissão, né? O amor do pai e da mãe, da mãe e da mãe, do pai e do pai, dentro de casa. Porque muitas vezes as pessoas pensam que tem amor, mas elas têm posse. Ó, tem uma pessoa aqui querendo participar. Deixa eu convidar. Aceitar. E aí a gente vai bater o papo. Deixa eu achar a pessoa aqui. Só um momento aqui, deixa eu chamar o Lucas, que pediu para participar. Deixa eu convidar para ele entrar e a gente bater esse papo aqui sobre essa questão do amor. Gente, eu fiz esse óculos sem... Vamos ver se ele entra. Não entrou, Lucas. Deixa eu tentar de novo. Pra gente tentar conversar. Cadê o Lucas? Lucas Muniz é você, né? Vamos ver se você entra. Se você estiver no computador, não dá para participar da live. A live é só pelo celular. Tá? Mas acho que só ele. Juan, meu querido, quer falar um pouco? Participar com a gente aqui sobre o que é o amor para você? Como é que você vê o amor com a sua experiência de vida? Estou abrindo aqui a live para a gente bater um papo. Aliás, eu tive a ideia de fazer essas lives mais descontraídas, porque muita gente mandava mensagem para mim no direct, falando, nossa, é muito sério, né? Eu gosto das lives que você faz, que você coloca no YouTube e tal, mas você é muito sério. Não, não sou, não. E aí vem esse tema aí no final de noite, para a gente poder sempre discutir a partir do fragmento de um livro de literatura, algum tema sobre o nosso cotidiano e hoje falar um pouco sobre o amor. Eu tenho uma questão aqui, deixa eu trazer. Deixa eu ver se... É um outro momento tenso do livro Vermelho Amargo, mas que eu acho muito interessante, né? Pensar na questão da relação familiar e aquilo que a gente imagina como amor e nem sempre é. A madrasta retalhava um tomate em fatias, assim finas, capaz de envenenar a todos. Era possível entrever o arroz branco do outro lado do tomate. Tamanha sua transparência. Com a saudade evaporando pelos olhos, eu insisti em justificar a economia que administrava seus gestos. Afiando a faca no cimento frio da pia, ela cortava o tomate vermelho, sanguíneo, maduro, como se degolasse cada um de nós. Nós, 6. É outro momento bastante tenso, mas que traz essa relação familiar. E ele imaginando, né, o tempo todo a relação agora da madrasta com o restante da família, com os enteados. E ele imaginando que ela vai cortando o tomate e aquilo, aquelas fatias finas, era capaz de envenenar a todos, né? Porque como ela conseguia fazer aquilo, eles observavam aquilo, o porquê daquilo, como aquilo instigava um diálogo interno, um conflito interno na personagem que observava a madrasta fazendo aquilo. E também ele pensar que ela cortava propositadamente, imaginando cada um deles. Ou seja, se ela pudesse, dentro daquela relação, ela fatiaria cada um deles. Mas é bastante interessante, né? Porque no livro Vermelho Amargo, nesse primeiro momento, o tomate tem uma importância muito grande
na literatura do Bartolomeu. E aí eu não vou contar o restante, vocês precisam ler o livro, não estou fazendo propaganda do livro, mas é bastante interessante o modo como ele constrói. E se eu comentar, perde a graça. Então, mais uma vez, fica aí o convite. Uma pessoa tentou entrar e não conseguiu, para falar como é que você entende, como você pensa o amor. Você já se sentiu amado? Você consegue amar? O que é isso para você? Um outro fragmento do livro que eu acho interessante é esse, e pesado. Seu olhar me promovia a seu prisioneiro. Sempre, se ela me encarava ao mastigar o tomate, eu passava a existir dentro de seus olhos. Seu olhar assaltava-me. Ser o menino de seus olhos aturdia-me. Insistia em fugir, mas seu olhar me sequestrava. Olha como é profundo quando ele fala sobre o poder da observação. Né? Quando alguém te observa, quando alguém para te olhar com uma constância, essa pessoa te sequestra, segundo o autor. Por quê? Porque você passa, né, a estar presente na menina dos olhos daquela pessoa. E pensando em Freud, os olhos é a janela da alma. Se você está presente na menina dos olhos dessa pessoa que te observa, você passa a ser composição do pensamento dessa pessoa. O que intriga é você conseguir pensar, né, ou deduzir o que a pessoa que tem você na menina dos olhos dela está ali elaborando sobre você. Então é interessante o modo como ele vai construindo a narrativa, né, mas é genial esse fragmento. Seu olhar me promovia a seu prisioneiro, porque naquele momento, né, ele era o observado. Então ele era exatamente o que a pessoa que o observava pensava sobre ele. Já pararam para pensar nisso? Nós somos para o outro o modo como ele me pensa. Né? Só eu tenho a real dimensão do que eu sou. Mas eu sou para o outro o que ele pensa sobre mim. Sempre, se ela me encarava ao mastigar o tomate, eu passava a existir dentro de seus olhos. Seu olhar assaltava-me. Ser o menino de seus olhos aturdia-me. Insistia em fugir, mas seu olhar me sequestrava. Você se torna refém desse olhar que lhe captura. Né? E é interessante porque ele sempre vai fazer essa oscilação sobre ódio, sobre o amor, sobre ser observado e ser capturado, ao mesmo tempo gozar de uma liberdade a partir do direito que ele tem, porque é muito interessante. Ele fala de ser olhado, ser sequestrado, ser capturado, mas é ele que narra. Então, na verdade, o olhar que o captura é um olhar criado por ele mesmo. Né? Então, mesmo quando ele é sequestrado por aquele olhar, é ele quem cria esse sequestro para si mesmo a partir de uma outra pessoa. Um efeito catarse, sublimação, entre tantas outras possibilidades. Então fica aí a dica de leitura para quem curte, um livro que eu gosto muito, e que no começo ele tem uma frase, acho que é, deixa eu ver se está aqui. Eu leio, mas depois eu não... Mas é um momento que assim, é um livro para se ler doendo, né? E de fato, é um livro que dói, é uma literatura que toca, é uma literatura que faz sangrar a alma, porque o vermelho é amargo. Então, pessoal, boa noite para vocês. Compartilhei a minha leitura da noite. E toda vez que eu pegar um livro e finalizar a leitura,
vou compartilhar com vocês para a gente poder bater um papo. E quem quiser pode entrar e dar sua opinião aí, tá bom? Então, boa noite, bom final de domingo e até nosso próximo encontro aí sobre literatura comentada, dialogada, enfim. É só bater um papo para finalizar a noite. Abraço e, como eu sempre digo, apesar da distância, sintam-se abraçados e abraçadas. Beijo!